Mas quando a gente pensa em temperamento, a gente vai abrir um pouco a nossa conversa aqui falando sobre temperamento. Porque isso é importante no contexto da igreja, é importante nós nos conhecermos no contexto da igreja. A gente tem feito lá na nossa igreja, todo ano nós fazemos uma capacitação para lideranças. Pastor, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui. Tá bom. 5 horas ele disse. Foi isso? 5 horas, 50 minutos? Então tá bom. Pensei que fosse 5 horas. Então tá bom. Posso ouvir um aleluia? Boa, boa. Mas então, quando nós pensamos, a gente estava fazendo na igreja uma capacitação para as lideranças, porque na igreja, de fato, é o lugar onde as pessoas vêm buscar um processo de restauração, de transformação. Eu acredito que todos nós aqui estamos, todos nós temos algo que precisamos mudar, que precisamos que haja uma transformação em nós. Nós somos pessoas em constante transformação, porque quando nós olhamos para Cristo, que é o nosso referencial, quando nós olhamos para Cristo, que é o nosso modelo de humanidade, nós percebemos que temos muito que sermos transformados, né? Muito que mudar. E nesse processo de mudança, nós encontramos com muitas pessoas, algumas feridas, algumas pessoas um pouco ressentidas, outras com uma certa firmeza naquilo que se falam, mais resolutas em algumas situações. Nós vemos as mais diversas pessoas, das mais diversas formas. E quando nós fazemos, então, esse processo de aconselhamento, de irmandade, de aproximação, porque a igreja pressupõe relacionamento, nós precisamos relacionar, a igreja, ela é em si relacional, e não é só relacional com Deus, é relacional com o próximo. Não existe relação com Deus se não houver relação com o próximo. É isso que a Bíblia fala, não é isso que a Bíblia diz? Quem pode dizer que ama a Deus se não consegue amar o seu irmão a quem vê? Quem pode dizer que ama a Deus a quem não vê? Quem pode orar ao Pai pedindo alguma coisa, sendo que está com um problema com a sua esposa, se Deus não vai ouvir a sua oração? Quem pode levar a oferta para ser colocada, para Deus receber a oferta, e está com complicação com o seu irmão, se Deus não vai receber a oferta que ele está trazendo? Então, a relação com Deus passa pela relação da igreja, passa pela relação que temos com os irmãos. É maluquice alguém achar que pode ter relação com Deus sem se relacionar de forma plena com o seu irmão, sem buscar aproximação com o seu irmão. Então, quando nessa relação, nesse convívio, nós vamos olhando para algumas coisas e às vezes a dificuldade das pessoas lidarem com as suas emoções, a dificuldade das pessoas lidarem com os seus conflitos, com as suas indagações, faz com que muitas vezes a pessoa seja inadequada na relação e ela complique aquilo que Deus quer provocar a partir da sua vida. Então, se a gente fosse pensar um pouquinho sobre isso, a gente tem, só voltando aqui um pouquinho antes, isso, aí, igreja de, é outra coisa, né? Fala aí, pastor Carlos Júnior, é outra coisa, não é? É outro nível. Chegamos lá. A gente chega lá, não é? Na minha igreja eu falo, solta a fumaça, aí o pessoal solta. Solta a segunda, aí o pessoal solta. Né? E o Mateus é o homem da fumaça, o Mateus está ali. Ó. Quando a gente vê essa ideia aqui, é uma ideia que eu acho que muitos de vocês já viram, eu imagino. Né? Eu acho que vários de vocês já devem ter visto isso. A gente vê que existe, de acordo com Hipócrates, que essa é uma teoria bastante já antiga, são 4 tipos de temperamentos, né? Então, tem algumas pessoas que têm um temperamento sanguíneo, colérico, fleumático ou o melancólico. Existem algumas características, eu vou só pegar aqui as principais características e eu não vou me ater muito a isso, tá bom? Então, a gente vai pegar algumas características aqui em relação ao colérico. Vamos pegar, o lado de fora são as características que são mais positivas, e internamente são
negativos. Então, o lado de fora, o colérico, ele é enérgico, ele é resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder. Ele ajuda, ele gosta de ajudar as pessoas. Mas, em relação à sua condição, dos seus defeitos, ele é iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Gente boa, não é? Gente boa. Eu precisava de uma água só. Alguém pode uma água? Por favor. Então, quando a gente olha para o colérico, todo temperamento ele vai ter aquilo que lhe é bom e aquilo que lhe é um problema. E, logicamente, nós precisamos fazer com que aquilo que nos é problema possamos conseguir reverter, ou pelo menos ajustar-se melhor para evitar com que isso lhe torne um empecilho. Em relação ao fleumático, é aqui essa parte, quadrante de baixo aqui, do lado direito. Então, em relação àquilo que lhe é qualidade, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é uma pessoa que cumpre as suas obrigações, ele é cumpridor, eficiente, conservador, prático, geralmente ele é líder também, ele é diplomático, né, e ele é bem-humorado geralmente, ele é um bom diplomata. Mas em relação às suas dificuldades, ele é calculista, temeroso, indeciso. Vamos lá. Solta a fumaça aí, Mateus. Deixa eu pegar aqui. Deu aí? Não está certo. Isso é coisa de palmeirense, irmão, não é possível. Então ele é contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. Né? É o caso do fleumático. O melancólico, a gente está aqui nessa parte inferior também, do lado esquerdo. As partes boas dele, ele é habilidoso, ele é minucioso, sensível, ele é acionista, estética, ele gosta de estética, né? Então ele se preocupa com os detalhes, idealista, ele é leal, ele é dedicado, mas também ele é egoísta, ele fica um pouco introvertido, amuado aqui dali, né? Pessimista, ele é um pouco teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo, inflexível. E por fim, o sanguíneo. O sanguíneo, ele, nas suas características boas, ele é comunicativo, ele é destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensível e crédulo. É uma pessoa bastante sociável, né? Mas em relação aos seus defeitos, ele é volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. Não é? Tem gente sanguínea por aí? Tem. Como tem, né? Quando nós olhamos, então, para essa situação, para esse quadro, nós olhamos aquilo que esse pensador relacionou para pensar na questão do temperamento. Quando nós olhamos para o dia de hoje, tem alguns autores muito interessantes, eu tinha separado para falar um pouquinho da Mary Rothbard, porque ela traz algumas coisas que são interessantes. Ela traz que o temperamento é algo que está ligado à condição constitucional, à questão inata da pessoa. Ou seja, às vezes a pessoa, quando vai fazer esses testes, eu já fiz algum desses testes aqui, imagino que alguns de vocês já o fizeram. E alguns falam assim, mas eu mudei o meu temperamento. Né? Alguns falam, não, mas agora está diferente. Ou a gente fala, não, porque o Espírito Santo, porque a gente está aprendendo a mudar o temperamento. Essa autora, a ideia dela diz que não há como mudar o temperamento, porque a pessoa ela se encontra naquela condição e ela vai interpretar o mundo conforme a sua condição enquanto organismo, enquanto pessoa, enquanto sujeito. Mas o que vai fazer com que ela mude é quando ela vai ressignificando essas experiências, e nessa ressignificação, algumas coisas que lhe eram um problema, essa pessoa vai conseguir fazer com que essas situações não lhe sejam empecilho,
para que ela consiga responder melhor algumas situações. Deu para entender? Então, o que muda é quando é importante nos conhecermos, porque o processo de nos conhecermos saberemos quais são as nossas dificuldades, para que nessas fragilidades possamos trabalhar as fragilidades e possamos sermos plenos o máximo possível, para que possamos servir, tal qual o pastor Carlos Júnior perguntou para alguns aqui. A opção de amar e servir é se relacionar com o próximo, e nessa relação é porque é o que nós podemos ter de oferecer melhor quando nós conseguimos trabalhar as nossas dificuldades. Se a gente poder pensar um pouquinho na Bíblia, eu queria só lembrar de algumas pessoas que são interessantes. Por exemplo, o Elias e o Pedro, né? Eu colocaria o Elias e o Pedro, alguns episódios dele, numa característica muito mais sanguínea. O Elias, quando ele chega lá, Deus fala para o Elias o seguinte: Elias, você vai chegar lá e dizer para Acabe que vai chover. Não é isso que Deus fala para o Acabe? Vai chover. O que o Elias faz? O Elias chega lá e fala o seguinte: o negócio vai pegar fogo aqui. A casa vai cair para todo mundo. Vou falar igual no Capão, pastor. O bicho vai pegar aqui. Entendeu? Manda vir os profetas de Baal aí, a gente vai fazer um negócio aqui, e vamos disputar quem é Deus aqui. E aí Deus tinha falado para Elias: vai lá e fala que vai chover. Aliás, que não vai chover, desculpa. Obrigado, pastor. Que não vai chover. E o cara chega lá e dizendo para descer os profetas que o negócio ia pegar. Entendeu? E o cara faz um rebuliço lá. A mulher do rei fica doido com ele, começa a perseguir ele. O que ele faz? Vai para a caverna. E aí pergunta para Deus: Senhor, só eu restei, só tinha eu, tal, aquela coisa toda. E Deus olha para ele: o que você está fazendo aí, meu querido? O que você está fazendo aí? Que eu te mandei falar? Que não vai chover. O que você fez lá? Você fez por isso lá. Eu estava com você e continuo estando. Mas o que eu tinha te pedido era outra coisa. Então, o que nós vemos que o Elias faz é de fato impossível. O Pedro também é assim. Às vezes aquilo que nós fazemos para Deus, a nossa impulsividade em relação à questão do sanguíneo, faz com que essa pessoa possa fazer coisas que mais compliquem a sua vida do que lhe ajudem. O Pedro, quando Jesus ia ser crucificado, o pessoal chegou e o Pedro já pegou a espada e mandou ver. Sem pensar. Então são características um pouco sanguíneas. Moisés, eu diria que era um pouco fleumático, ele é um pouco perfeccionista em algumas coisas. Moisés, Deus manda ele falar com o faraó, ele fala: não, mas sabe como é o negócio, não dá para a gente falar por causa disso, por causa daquilo outro e tal. Cria todo um empecilho, cheio de temor, cheio de medo, cheio de dedos, cheio de perfeccionismo, e Deus vai trabalhando com ele para que ele possa efetivamente não atrapalhar aquilo que Deus queria fazer a partir da sua vida. Se a gente olhar para o Jonas, pensa num cara, né, melancólico, né? Eu acho o Jonas melancólico. Eu fico vendo o Jonas, o cara reclamava o tempo todo, né? O tempo todo reclamando. Deus manda o Jonas para um lugar e esse cara fala: jamais eu vou para aquele lugar. O pessoal de lá está querendo matar os profetas daqui. Eu sou filho de profeta. Você acha que eu vou pregar, orar pelo meu inimigo? E ele fica bravo depois, porque Deus haveria salvado aquele lugar. Deus fez uma mudança naquele lugar e ficou extremamente bravo ao ponto de falar: Senhor, era muito melhor que eu tivesse morrido. E veja como que retardou aquilo que Deus queria fazer. E Deus é muito misericordioso, porque Deus, apesar das nossas dificuldades, Ele continua contando conosco. É impressionante isso. Qualquer uma das lideranças muitas vezes desistem daquilo. Se lida com alguém que está com dificuldade, fala: não quero mais saber, vou com um de tal que é mais ágil. Mas Deus não. Deus é misericordioso conosco. E Deus vai cuidando de Jonas, cuidando do Pedro, cuidando do Moisés, cuidando de alguns para que eles pudessem ser o que são. Jeremias também, né? Jeremias fala: Senhor, eu sou uma criança,
e lamenta, e faz, e acontece. Mas Deus aproveita de como Jeremias é, para mostrar aquilo que ele quer mostrar para a humanidade. Se fosse pensar em dois caras que eu acho que foram bem coléricos, em certa ocasião, não diria enquanto personalidade, que estou dizendo, em algumas ocasiões, essas pessoas, eu pensaria no Simeão e no Levi, quando o pessoal resolve fazer a conversa com Diná. Lembra dessa história? Diná, ela termina o tempo passando por uma situação de abuso, né? O pessoal do Siquém foi lá, conversou, vamos remediar a situação, vai casar, fica tudo certo. Não, mas tem que fazer a circuncisão de todo mundo aí, para que possa, para a gente poder fazer algum tipo de aliança. Eles fazem a circuncisão, quantos caras estão gemendo pela circuncisão, o Simeão e o Levi entram com a espada e arrebenta com todo mundo. Gente colérica é complicado, né? Pastor, o exemplo de colérico poderia ser Absalão também, não é? Sim, sim. Um exemplo de colérico também. Por causa de Aminon. Sim, sim. São pessoas que a gente vai vendo o comum nessa dificuldade de lidar com seus próprios conflitos, dificuldade de lidar consigo mesmo, causa grandes estragos. E, no certo sentido, todos os temperamentos causam grandes estragos. Não existe melhor ou pior. O que existem são pessoas num processo de transformação. E aí vale a pena nós olharmos para nós e vermos como é que está o nosso processo de transformação. Amém? Vamos lá então, eu queria pegar rapidamente aqui, queria dialogar um pouquinho a respeito do tema de hoje, que eu vou refazê-lo aqui, que é o corpo de Cristo, da unidade à interdependência. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 12. 1 Coríntios 12, 12. Quem achou diz amém? Diz aqui: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Se os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são desonrosos não precisam ter tratado de maneira especial, mas se Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é um membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Verso 30. Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas?
Todos interpretam, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Esse é um texto já bastante conhecido. Eu queria, então, ir rapidamente, a gente poder pensar um pouquinho na aplicação do texto. É importante nós pensarmos que cada um de nós temos um lugar dentro do corpo. E ao mesmo tempo que nós temos uma independência, nós também temos uma dependência do outro. Independência e interdependência, funcionando ao mesmo tempo. Nós temos, então, dentro desse lugar, e é importante que nós possamos ter clareza de quem somos dentro desse contexto. Eu acho maravilhoso ver o pastor Carlos Júnior pregar. Eu já vi algumas vezes ele pregar. Acho maravilhoso, eu gosto demais de ver ele pregar. E lá na igreja tem algumas pessoas que pregam muito bem. Pregam muito bem. Gosto de alguns pastores que pregam lá. E às vezes eu costumo falar para eles, eu não sou assim, eu não me acho pregador. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar. Mas eu não me reconheço como um bom pregador. Mas me reconheço na ação de ensinar. Na ação de ensinar, gosto. De certa forma que, se eu quiser ser igual fulano de tal, se eu quiser, às vezes pensar, não quero tal coisa ou outra, ou quero fazer de tal jeito, ou de tal maneira, às vezes eu persigo coisas, eu vou atrás de parâmetros que Deus não projetou para mim. Que de repente é bom, mas não é o melhor que Deus pode usar-me. Não é a melhor condição que Deus pode me usar. Então, a gente começou com a discussão de entender quais são as fragilidades, sim. Porque se nós entendermos com as nossas fragilidades e as nossas fortalezas, nós nos colocaremos à disposição de Deus para que Ele nos transforme e nessa transformação nos use de forma plena, naquilo que é a nossa função. Cada um tem a sua função no corpo. Amém? A primeira coisa que eu queria destacar nesse texto é que a unidade do corpo, ela é composta pela diversidade e não pela igualdade. Vamos observar então o versículo 14. Versículo 14 diz o seguinte: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. De muitos membros. Então, o que nós vivemos hoje no contexto da igreja, e talvez a igreja precisa perceber isso, que a unidade ela não vai se configurar numa relação de igualdade, mas na diversidade. A maior evidência que nós temos dessa relação de unidade é quando a gente mexe no ecossistema, não é? Quando a gente fala de ecologia, a gente vê essa relação de unidade. Existe uma diversidade, se mexe numa coisa, altera tudo. Muda tudo. Muda todo o contexto. Porque a unidade do planeta, a unidade daquele ecossistema só lhe é por causa da diversidade que lhe compõe. As pessoas na igreja, às vezes, vão fazer alguns tipos de processo de aconselhamento, e é muito comum a gente ver isso em algumas igrejas, que tem hora que eu não consigo identificar em algumas igrejas quem é que está pregando, por exemplo. Parece que sempre é o mesmo pregador que está pregando. Não é? Irmãos, vou lhe dizer algo, enfim. Ou a voz rouca, que saiu na unção de todo mundo ter voz rouca. O jeito de andar é o mesmo, o jeito de falar é o mesmo, o jeito de agir é o mesmo. Hã? Até o problema no dedo. Não é? Como é que é? Você fala a verdade, você já viu bastante, né? Não deu certo. Daqui a sua mão, que depois eu bato nela, vai dar certo um dia. Essa relação de igualdade, as pessoas estão
querendo fazer discípulos que se tornem iguais. A pessoa quer transformar o outro numa replicação de si mesmo. Tem lideranças tentando fazer isso. E nesse sentido, é um esforço para que haja um processo de imitação. E tentando fazer com que isso se torne algo igualitário. Na igualdade não há unidade. Porque diz a Bíblia que se todo o corpo fosse mão, não haveria corpo. Se todo fosse pé, não haveria corpo. Se todos fossem igual, não existiria unidade. Não seria possível. Então, se a pessoa que está ao seu lado é diferente, dê graças a Deus que ela não é igual a você. Amém. Que bom que ela não é igual a você. Né? Até porque se eu fosse igual ao pastor Paulo, ia ficar... Misericórdia, 2 não dá, né, irmão? 2 não dá. Vou aproveitar aqui, que quando os pastores vão lá, eles ficam zoando comigo. Então, vou aproveitar aqui também. Tá certo? Hoje é minha vez. Então, na diversidade é que nós encontramos a unidade. A igreja precisa aprender a respeitar isso. E quando eu falo diversidade, eu não estou usando a palavra que o mundo usa para pensar em diversidade, tá, gente? Estão pensando em outra coisa. É importante dizer isso também, porque a palavra diversidade hoje está sendo usada de forma mais maligna possível. Não é disso que eu estou dizendo. Estou dizendo da diversidade provocada pelo corpo de Cristo. Amém? Então, a unidade do corpo, ela é composta pela diversidade. É importante que nós possamos celebrar a diferença. É importante que nós devemos acentuar as diferenças. A pastora Andréa está ali, aqui naquela da igreja também. Tem coisas que hoje que ela me ajuda, que eu não conseguiria fazer. Tem coisas que a Balbina me ajuda, a pastora Balbina, a pastora Simone, o Monte Assir, a irmã Isa, que eu não conseguiria fazê-lo. E fazem muito melhor que eu. Porque é na diversidade que nós crescemos. O segundo ponto que eu destacar aqui, nenhum membro funciona ou existe sem estar ligado ao corpo. Não existe igreja, não existe cristianismo sem estar ligado à comunidade. Não existe. Algumas pessoas hoje têm situações, e o pessoal fala isso lá nos Estados Unidos, que já existem situações da pessoa preparar a sua ceia, enquanto o pessoal está ministrando a ceia, ele faz a sua ceia junto com as pessoas pela televisão. Tem pessoas hoje, é impressionante. Esse dia atrás teve um rapaz que, há tempos na igreja, e o pastor Edivan, que estava um tempo atrás com a gente, estava lá na igreja, se encontraram no mercado, e o pastor Edivan perguntou para o fulano de tal, escuta, como é que você está? Tudo bem e tal? Poxa, mas que igreja que você está? Aí ele falou, estou lá na igreja do pastor Gilmar. O pastor Edivan, tem certeza? A igreja lá é pequenininha. Eu vou lá faz mais de 3 meses, não te vi lá nunca. Não te vi nunca lá. E aí você conversa com algumas pessoas que há tempos não vão na igreja, ou vão de vez em quando, ou se tornam pastores de si mesmos, indo nas mais diversas igrejas. Não, porque é importante que eu tenha Deus salve do meu coração, e é o seguinte, eu sei aquilo que é correto, e eu vou e ouço aqui, ouço lá, não quero compromisso com ninguém. O importante é ter compromisso com Deus. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Não existe membro se ele não estiver ligado ao corpo. Um membro fora do corpo, ele apodrece. Um membro fora do corpo, ele está morto. Ele está morto. Não existe cristianismo independente.
essa ideia maligna que está posta no dia de hoje, que as pessoas não aparecem na igreja. Hoje é impressionante, tem pessoas que se dizem cristãos, mas não vão à igreja. O que você é? Não, eu me considero evangélico, creio em Deus, creio em Cristo. Eu não frequento muita igreja, mas me considero com a mente cristã. Não, mente cristã não. Mente cristã não, você vai me desculpar, mas mente cristã não. Evangélico não praticante. Que parece que está se tornando maior do que os que chegaram a Cristo. Né? Então o que nós vivemos hoje são pessoas que pensam que essa cabeça de alguém que tem uma mentalidade, uma filosofia cristã, é cristão na sua essência. Eu dizia, quando a gente pensa lá em Tiago fala o seguinte: não vos enganeis na condição de ouvintes, no bem do texto, na condição de ouvintes, porque, na verdade, só é cristão aquele que é praticante. É o que diz lá em Tiago. Então, praticar o cristianismo, você acha que é vir para a igreja? Não. Praticar o cristianismo não é vir para a igreja. Praticar o cristianismo é olhar para Cristo e fazer exatamente o que Cristo faria em algumas ocasiões. Praticar o cristianismo é no dia a dia. É na caminhada do dia a dia que eu vou praticando o cristianismo. E aí tem gente que se contenta aí no final de semana da igreja, e não faz nada de cristão durante a semana e se intitula cristão. Engana-se a si mesmo. Ainda fala assim, já fiz a minha obrigação. Já fiz a minha obrigação. Já fiz a obrigação. Vou para a igreja, já fiz a minha obrigação. As igrejas estão se adequando aqui em São Paulo para os cultos de manhã justamente por isso. Que a pessoa tem uma sessão que vai no culto de manhã, já fiz a obrigação, tchau, estou indo para casa, vou ficar com a minha família e não quero saber mais dessas coisas. Já cumpri minha obrigação de final de semana. Muitas das igrejas têm crescido por causa disso. Então, quando nós pensamos na relação, se uma pessoa efetivamente quer participar do corpo de Cristo, tem que estar relacionado, tem que estar na comunidade, porque é nesta relação comunitária que Cristo é pleno. É quando ele fala que eu sou o cabeça da igreja, não é isso que ele fala? Eu sou o cabeça da igreja. É quando a igreja se constitui enquanto igreja que ela se torna corpo de Cristo. E somente nessa relação que ela tem efetivamente relação com Cristo. Amém? Amém? Estão acompanhando aqui comigo? Sim? Terceiro ponto que ele destacar aqui, eu estou aqui sendo breve. É importante pensar de que todo membro, ele afeta e é afetado pelos demais. Isso é óbvio, né? Até um pouco óbvio. Mas eu quero que você olhe para quem está do seu lado e fale assim: o que você faz me interessa. Acredite ou não, me interessa. A gente não gosta muito disso, porque a gente vem crescendo essa ideia que nós temos que ser independentes. Vem crescendo a ideia de que nós temos que ser pessoas responsáveis por nós mesmos, e ninguém tem a ver com a nossa vida. Vem crescendo essa ideia no contexto que nós vivemos hoje. Não, porque eu faço desse jeito e ninguém pode fazer. Eu cuido da minha vida. Ninguém tem a ver isso comigo. A pessoa que resolve ir para a igreja, ela abre mão de viver para si mesmo. A pessoa que resolve ter uma relação com Deus, ela abre mão do seu egocentrismo, porque a sua vida está em relação ao próximo. Então, não existe essa situação
de que o que me importa só é comigo mesmo. Uma das coisas que eu estava falando tempos atrás eu fui convidado para falar num fórum e tinha algumas pessoas de outras. Eu não gosto muito dessa ideia, eu não sou nada ecumênico, tá, gente? Não sou ecumênico, não gosto da ideia ecumênica. Eu acho que a gente diverge em muitas coisas. Eu acho que é importante ressaltar as similaridades, mas eu acho importante não desprezar as diferenças. Mas tempos atrás eu fui convidado para falar com algumas pessoas e lá tinha um rabino, a gente conversando sobre a questão da missão da igreja, da missão da espiritualidade, aliás. E lá tinha um rabino, e eu dizia para o rabino, uma das coisas que é mais difícil para os cristãos fazer é orar em comunidade. Porque a oração do Pai Nosso, ela nos convida a gente orar em comunidade. É isso? Porque é uma oração plural. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, venha a nós, né? Dá-nos o pão de cada dia, perdoa-nos. É uma oração que está posta a orar em comunidade, né? O tempo todo, ele chama a orar em comunidade. E eu falava para ele, é muito difícil a gente orar em comunidade no dia de hoje. É difícil orar em comunidade. Porque a gente, enquanto igreja, não sei se é só lá que a gente vive isso, apesar de ser uma igreja pequena e quase todo mundo se conhece, mas é muito comum as pessoas chegarem, oi, tudo bem e tal, cumprimentou, todo mundo sorrindo, acabou o culto, tchau. Acabou o culto, tchau. Como é que está o seu irmão? Não sei. Eu era líder de jovens há um tempo atrás, e aí eu fiquei abismado uma vez, porque eu acho que eu já estava estudando a psicologia um tempo atrás, e aí eu preocupado com essas coisas das pessoas e tal, e aí eu fiquei sabendo uma ocasião que uma das minhas lideradas tinha falado com o pastor, depois chegou aos meus ouvidos, que ela estava querendo provocar o suicídio. Misericórdia, mas mais misericórdia é eu não saber. Uma liderada minha querendo provocar o suicídio, e eu não sabia disso. Fiquei abismado. Porque orar em comunidade pressupõe eu ter essa relação comunitária, eu viver em comunidade. Onde que aquilo que o outro faz me importa, e aquilo que eu faço importa ao outro. Onde aquilo que eu faço traz um efeito sobre a igreja, e aquilo que a igreja faz, traz um efeito sobre mim. Então, eu preciso ter uma vida um pouco mais junta para poder orar em comunidade. Então, é importante a gente observar que existem pessoas no corpo que, se a gente fosse comparar, não é membro, é câncer. De verdade. Tem gente que é parasita. Gente que é parasita no contexto da igreja. E eu não tenho nenhum receio de falar sobre isso. Porque alguns estão para contribuir e outros não contribuem. Em nenhum processo. Em nada. Ele está ali somente para sugar. Somente para trazer peso. Tem algumas pessoas que vai te reclamar algumas coisas e fala, você já orou por isso, irmão? Eu não orei ainda, mas reclamar sabe. Né? Reclamar sabe. Né? Ficar falando besteira por aí sabe, mas orar que é bom, ele não sabe orar, e muito menos em comunidade. Não consegue orar nem para si. Diz que o Espírito Santo fala que não sabendo orar para si, ele até ajuda alguns por não saber orar para si. Quanto mais em comunidade. E talvez o Espírito Santo esteja ajudando a gente bastante, porque a nossa oração é muito mais egocêntrica, muito mais antropocêntrica do que efetivamente teocêntrica. A gente é muito mais preocupado com nós mesmos. Nós falamos do sacrifício, mas corremos dele. Falamos da ressurreição, mas corremos da cruz.
Não dá para fazer isso. Quem quer ressurgir tem que estar disposto a ir para a cruz. Tem que estar disposto a ir para a cruz, senão não tem ressurreição. Tá certo? Não tem ressurreição. Então, é importante nós pensarmos que aquilo que o meu irmão faz, eu preciso sim corrigi-lo. Eu não tenho que esperar o pastor para falar, isso que você está fazendo está errado. E não é que eu estou para julgá-lo, eu faço ele olhar para a Bíblia. Eu faço ele olhar para os princípios bíblicos, porque aquilo que ele faz me afeta enquanto corpo. Aquilo que ele faz me afeta na relação que eu tenho com ele e, nesse sentido, com a igreja. Então, é importante entender que nós podemos efetivamente ser bênção, podemos ajudar as pessoas nesse processo de ser bênção, ou podemos influenciar de forma inadequada. Influenciar para poder trazer a destruição. O que você é dentro desse contexto? Como você está influenciando? Está influenciando para a glória de Deus ou está influenciando para a glória pessoal, como o pastor Carolino falou? Está servindo a igreja com o amor de Cristo ou tudo não passa de um grande teatro, como o pastor Júnior estava falando agora há pouco? É importante a gente poder ter clareza sobre isso. Nosso posicionamento dentro do corpo só é válido quando nós sabemos que nós influenciamos o corpo. Quando nós temos esse cuidado de influenciarmos o corpo de Cristo na sua relação de crescimento e de melhora. De crescimento e melhora. Por fim, eu queria destacar aquilo no quarto ponto. O membro só é importante na medida que ele funciona para o corpo. Fala para o seu irmão, você é importante para mim, mas só se você fizer algo que me abençoe. Entendeu? Interesseiro mesmo. Bando interesseiro, não é? Peguei todo mundo agora, não é? Não rola. Mas isso é verdade. Por que é verdade? Se você pensar no olho, ele enxerga para si? Não, o olho enxerga para guiar o corpo. O olho só enxerga para poder fazer com que os passos vão no caminho certo. Tá certo? Enxerga para o corpo. As mãos ela pega para si mesmo? Não, ela vai pegar para poder servir o corpo. Para se alimentar, para limpar, para acariciar. Ela não é para servir a si mesmo. No mínimo, ela pode lavar a outra mão, como tem aquela brincadeira, né? Mas mesmo assim, está na relação com o próximo. Só serve mesmo na relação com o próximo. O corpo só se serve, cada membro só serve se ele tiver uma funcionalidade para o outro, não para si mesmo. Não para si mesmo. É importante entender isso. Porque nada do corpo, você vai observar, é para si mesmo. Nada. E eu diria até que tudo age pensando no todo. Não é nem na parte, mas é no todo. Toda reação do corpo só acontece em função do todo. Não tem essa partinha aqui que eu vou priorizar, ou aquilo ali que eu vou priorizar, ou aquele outro. Então, quando você falou com o seu irmão aí que ele só é importante na medida que ele serve a você, isso também serve para você. Não é só uma verdade dele em relação a você, mas de você em relação a ele também. Tanto ele só é importante para você na medida que ele te serve, como você só é importante para ele na medida que você também o serve. Entende isso? Na medida que você o serve. Porque nós somos feitos para nessa relação termos uma funcionalidade para o próximo. O pulmão não vai respirar para si mesmo. O coração não vai bater para si mesmo. Os rins não vão filtrar para si mesmo. Nada se faz para si mesmo. É sempre na relação
com o todo e com o próximo. Entender o papel que nós temos dentro do corpo é entender que nós somos influência, sim. Nós vamos influenciar, sim. Mas também só seremos eficazes na medida em que nós servimos, na medida em que nós abençoamos, na medida em que nós nos colocamos a que o outro receba o meu serviço. E se nós olharmos para Cristo, Ele é pleno nisso. Não é isso? Jesus é pleno nisso. Ele veio uma vida inteira de serviço. Para si mesmo? Não. Não é para si mesmo. É serviço ao próximo. Ao próximo. Então, por que é importante nós, voltando ao início, por que é importante nós entendermos as nossas fragilidades? Porque nessa relação do corpo, nós estamos influenciando o tempo inteiro. Não existe ninguém que não influencie. Tem um rapaz, tem um irmão que ia lá na igreja, um senhorzinho, né? Ele usava como é que é o nome daquele negócio? Uma boina, né? Um senhorzinho. Entrava, ficava lá quieto, não sei o que e tal, a gente conversava com ele, não sei o que. Esse senhorzinho, Deus o levou. De vez em quando a gente olha para aquele lugar e fala, puxa vida, né? Como faz falta aquela pessoa? Com o seu jeito, simples, adorador, tranquilo, sempre feliz. Mal sabia ele que nos influenciava. Tem um rapaz que vai na igreja lá, eu acho que as pregações são tão complicadas que o cara dorme em todas as pregações. Eu falei, esse rapaz anda muito cansado, meu Deus do céu. Né? Nem que eu comece a pular e o cara dorme ainda. O cara dorme em pé, mas dorme. Né? Dorme em pé, mas dorme. Aí fica muito tempo sem ir na igreja, o pessoal fala, pô, fulano de tal não vem mais na igreja, é estranho, né? Fulano de tal não vem mais na igreja, tá difícil, faz tempo que não vem. Ele só entra, dorme e vai embora. Não fala com ninguém. Mas influencia. Influenciamos o tempo todo. Com as nossas coisas boas e com aquilo que somos, que não é tão bom assim. O tempo todo. Por isso que a Bíblia nos fala que a gente deve suportar uns aos outros. Porque a relação de influência é inevitável. Um dia foi um rapaz pregar na igreja, eu queria comentar sobre isso. Um rapaz pregar na igreja, um dia eu convidei um pastor pregar na igreja lá. E aí foi o rapaz pregar na igreja, um pastor. Ele começou a palavra assim, olha que coisa terrível, ainda mais para quem é pastor, né? Começou a palavra assim, falando assim, ontem eu pensei em me matar. Ele começou a palavra assim, ontem eu pensei em me matar. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu trouxe esse cara para pregar hoje aqui? Ele começou a falar, mas Deus fez isso comigo. E mais isso. Eu falei, é disso que eu precisava. Porque na relação que nós temos com Deus, talvez a igreja esteja preocupada realmente isso, de fazer grandes e poderosos líderes. Mas isso nunca foi uma verdade. Personagens. Que estava sendo pregado agora há pouco. Isso nunca foi a verdade. Porque quando eu lembro de um testemunho daquele rapaz que era o Bozo, e ele dizia, quando eu tiro a máscara, eu choro. Ele dizia, quando eu tiro a máscara, eu choro. Porque ali não tem como representar mais. Em casa não tem como pastor, como diácono, como líder de louvor, como ministro, representar, não tem como. Não tem como. Tem momentos que nós não temos como apresentar. E eu acho que, de verdade, eu acho que a igreja precisa aprender um pouco disso. Porque tanto quanto eu, estou falando de mim, falando eu. Tanto quanto eu ouvir uma pregação como essa me choca, tanto quanto muitos de nós, se ouvimos alguns líderes falando de dificuldade, também lhes chocam.
no acampamento, no congresso que nós tivemos lá, com os psicólogos lá atendendo. A maior parte dos jovens que foram nos procurar eram líderes. A maior parte. Achei maravilhoso aquilo. Maravilhoso. E foi um momento estratégico até. A gente sem querer acertou, não sei se foi, não lembro se a gente pensou sobre isso, mas o lugar do atendimento ficou um pouco mais distante do lugar de culto, então tinha uma certa privacidade. E alguns procuravam a gente, a maior parte das pessoas que atendemos eram líderes. Eu lembro, foi um dos dias que eu mais trabalhei naquele congresso. Era 00:30, pastor. Eu já não estava aguentando mais. Aí bate um jovem e fala assim, eu queria passar com um psicólogo. Aí eu olhei, falei, meu Deus do céu, né? Já tinha 3, nós éramos 3 ou 4, e eu procurei alguns para poder atendê-lo, já não tinha mais, falei, vai ser que ser eu mesmo, porque eu estava cansado que só. E eu falei para ele, você não pode vir amanhã? Mas eu queria tanto falar hoje. Então, tá bom, vamos lá, vamos falar, vamos conversar. E nós ficamos lá até determinado horário, conversando, porque foi lhe dado um espaço para ser quem de fato ele poderia ser. Nós precisamos sim, precisamos de uma igreja que olhe com cuidado ao próximo, que perceba que se ela estiver matando um dedo, está se mutilando. Nós não podemos ter uma igreja que se mutila, nós temos que ter uma igreja que se cuida, e aí independe de posição que a pessoa está. Depende de que posição a pessoa está. Uma das coisas que eu gostei, tempos atrás, eu participei de uma situação, de um pessoal chamado Celebrando a Recuperação, e eu vi pastores dizendo, eu tenho dificuldade com isso, dificuldade com aquilo outro. Eu vi um pastor subir no púlpito e falar, eu tinha dificuldade com pornografia, e eu falei, é disso que a igreja precisa. Porque a gente tem que efetivamente permitir com que nossas máscaras caem, para que Deus possa efetivamente atuar em nós. Para que Deus possa efetivamente nos transformar. Mas tem que ter olhar de misericórdia. Tem que ter olhar de compaixão. Tem que ter olhar de Cristo. Porque senão o pessoal aproveita e faz igual Judas. Malha. Tá certo? Então, é importante isso, porque na relação do corpo, nós precisamos cuidar desse corpo. Nós precisamos olhar para o nosso próximo com um olhar de cuidado. E aí, se nós estivermos entendendo a nossa condição, as nossas fragilidades, volto a dizer, não só as coisas boas, as nossas fragilidades. Às vezes, se anular a nossa fragilidade, vai ser melhor do que apresentar as nossas fortalezas. Então, se nós tivermos consciência de quem nós somos e de como que se dá esse processo no corpo de Cristo, nós poderemos ser pleno no serviço ao próximo. Amém? E nessa condição do corpo. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos para que a gente pudesse orar juntos. Senhor Deus, é difícil, Pai, olharmos para nós, porque vem sobre nós as coisas que muitas vezes nós não queremos ver. Tendemos a falar e a propagar aquilo que é aplaudido, mas devemos esconder aquilo que nos traz vergonha. Sua palavra nos fala, Deus, confessarmos aos outros as vossas culpas. Nós confessamos as nossas vitórias, mas não confessamos as nossas culpas. Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, nós enquanto igreja a melhorar o nosso temperamento, que o nosso temperamento seja provocado, Senhor, guiado pelo Teu Espírito, porque nessa relação com a igreja, Pai, nós queremos servir. Eu te louvo, Senhor, por essa igreja, Pai, que abre a porta, Deus, para podermos conversar a respeito dessas coisas. Te louvo pela oportunidade de estar aqui, Senhor, nessa noite, e poder compartilhar, Senhor, dessa comunhão, dessa alegria. Mas eu quero pedir, Senhor, nos transforma de forma
completa. Que todas as fragilidades que temos, que só nós sabemos, só cada um sabe, o Senhor sabe. Aliás, até aquilo que nós não sabemos, que o Senhor sabe também. Nos ajuda, Senhor, para que a transformação em nós seja plena. Para que o Teu Espírito, Senhor, possa vir sobre o nosso coração. E a Tua plenitude venha sobre nós. Obrigado, Senhor, por essa noite. E por mais uma vez podemos olhar para a Tua palavra, Senhor, tal qual nos remete a Sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.